Capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Se você desejar, registre esse capítulo e leia esse capítulo no momento oportuno. Mas eu quero destacar uma verdade a respeito dele, mas eu queria dar o quadro para os irmãos antes de destacar. O que acontece aqui é que Daniel tem uma tremenda visão. A visão é, em primeiro lugar, a causa dos nossos sofrimentos. Irmão e irmã, você não quer sofrer? Então tire do seu caderno uma oração. Essa oração é: abre os meus olhos, Senhor. Porque se os seus olhos forem abertos, você vai sofrer. Você vai preencher, passo a passo, também o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, na sua carne. Então aqui está mais um homem que sabia o que era isso, Daniel. Sabe o que acontece com ele aqui? Ele tem uma visão gloriosa de Deus nessa figura humana. Esse homem que ele descreve aí, às margens do rio Tigre, onde ele tem uma visão maravilhosa. Mais ou menos como a visão de João no livro de Apocalipse. E o que acontece com João, com Daniel, é, em linhas gerais, o mesmo que aconteceu com João. Leia Daniel 10 e leia Apocalipse 1. E você vai ver o quanto eles são correspondentes. Então, no versículo 6, 5, Daniel vai dizer: eu levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como chamas de fogo. Lembra-se de João? O João descreve da mesma maneira. Então, essa é a visão, em resumo, de Daniel, descrita aí, não precisamos ler o resto. Veja, os seus pés brilhavam como bronze polido, o mesmo que João descreveu, sua voz como voz de estrondo de muita gente, o mesmo que João falou. Então as visões são extremamente correspondentes. Agora veja o significado, vamos resumir para podermos avançar. Sabe o que acontece com Daniel depois que ele tem essa visão? A palavra está no verso 9, parte final. Caí sem sentido, rosto em terra. Isso significa desmaiado. Então, no versículo 10, algo começa a acontecer. Ele diz: eis que certa mão me tocou. E aí você vai ler e olhar o quadro, formar o quadro aí na sua mente, e você vai ver que Daniel é levado por esse homem que o toca a se colocar de joelhos e apoiado nas palmas das mãos. Ou seja, ele estava de quatro no chão, porque antes ele estava desmaiado. Então, quando esse homem, essa certa mão, o toca, ele se coloca nos joelhos e nas palmas das mãos. E esse homem começa a falar com ele. Então, ele se levanta tremendo. Você vai encontrar isso também aí no final do versículo 11. Eu me pus de pé tremendo. Você pode fazer o quadro na sua mente? Primeiro ele tem aquela visão, e então ele cai como morto, como João também descreve em Apocalipse. Depois ele é tocado e se apoia sobre o joelho e a palma das mãos, de quatro. Depois ele se põe em pé, mas ele mal consegue se sustentar. Ele diz tremendo. E aquele homem vai falando com ele, palavras tremendas. E sabe o que ele faz? Ele quer reagir, ele quer interagir, mas ele não consegue. Então aquele homem vai falando com ele, ele diz assim: eu voltei meu rosto para a terra e me calei. Ele não conseguia responder. Aí aquele homem toca nos seus lábios, e aí ele começa a falar. Muito interessante. E duas vezes esse homem fala para ele assim: Daniel, tu és um homem muito amado. Muito amado. Louvado seja o Senhor. Aquele que foi levado para a Babilônia e não corrompeu o seu coração. Aquele que guardou-se para o Senhor e para o seu supremo propósito. Aquele que buscou entender. Veja aqui o versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus. Oh, irmãos, quantos princípios para nós. Nós não somos chamados apenas para compreender, nós somos chamados para compreender e nos humilhar. Porque se nós não nos humilharmos, o Senhor não fará nada no meio de nós. Nada. O Senhor não está buscando cabeças grandes. O Senhor está buscando joelhos dobrados. Para compreender e para se humilhar. Então diz assim: foram ouvidas as tuas palavras, e por causa, que maravilhoso, irmão, você está vendo?
Você está vendo o cuidado que nós temos que ter quando falamos desse equilíbrio divino, delicado, soberania de Deus, que é absoluta, e responsabilidade do homem, que é absoluta também. Então aqui está dizendo que é por causa das palavras de Daniel é que ele veio. Você vê? Porque Daniel, sim, se tornou uma contraparte na terra para aquilo que o Senhor queria fazer no céu, no seu coração. Daniel se apresentou como a contraparte. Como o Senhor carece disso nos nossos dias, irmãos? Nada será realizado na terra se o Senhor não encontrar contrapartes daquilo que Ele tem no seu coração. Então, versículo 16, aí que eu queria chegar. Preste atenção. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, e então passei a falar. Você vê? Até ali ele está só tremendo, em pé tremendo, e olhando para baixo, e aquele homem falando com ele, e ele não consegue nem reagir. E no versículo 16, e disse aquele que estava diante de mim, escute essa frase, marque bem, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Não há como lermos isso aqui e não nos lembrarmos do texto que acabamos de citar. Meus filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Irmãos, que o Senhor nos guarde de puramente uma teologia morta. Que o Senhor nos leve aos seus pés quando ouvimos sua palavra. Que o Senhor resplandeça sua face sobre nós. O Salmo 80 tem uma tremenda oração nesse sentido, dizendo, vem, visita a tua vinha. Vem, visita a tua vinha. Como nós carecemos disso, irmãos? Uma verdadeira visão das glórias do Senhor Jesus, do seu propósito eterno, no que toca a Cristo e a igreja, para que o nosso coração seja plenamente envolvido, tudo que somos, tudo que temos. Então assim foi com Daniel. Se nós voltarmos lá no texto onde estamos, Colossenses